Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Para você que está em casa ou está longe de nós nos acompanhando pela internet, se puder, reserve um copo, um jarro d'água ou uma garrafa para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião, para que você faça a ingestão durante a semana como remédio. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. A paz do Cristo nos envolve e que nós possamos nos sentir envolvidos nessa paz. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 57, Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele reside a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme, em si ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestação primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhe a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas de exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam, a verdade que demonstram, a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitando no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivesse colocados pela providência divina nos últimos lugares de experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento,
pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para o espírito superior e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Graças a Deus. Então vamos conversar com Jesus, elevando os nossos pensamentos ao alto. Mestre amigo, aqui nesta noite, estamos aqui todos nós reunidos, encarnados e desencarnados. A nossa sede é de melhora, é de aprendizado. Muitos de nós talvez sejamos imediatistas, mas com o tempo, entendendo aquele trabalho que precisamos empreender em nosso íntimo, vamos pouco a pouco percebendo que precisamos estruturar a nossa base interior, nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar a nós mesmos e ao outro e pavimentarmos uma estrada melhor com a modificação de nossas atitudes. Obrigado, mestre. Logo, logo o Evangelho nos será servido para que a gente aí faça esse exercício, faça esse trabalho. Portanto, somos eternos pedintes e te pedimos, por favor, que toque a fronte do nosso irmão Mauro, que oferecerá o fruto de seus estudos, da sua vivência. E não deixaremos de agradecer por tudo e te pedir também que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre, por sua misericórdia infinita, pelas suas benesses, que a maior parte das vezes pouco percebemos, para que nós, mestre amigo, sejamos bons porta-vozes do alto, e assim, para que a nossa reunião transcorra a contento. Sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Mauro? Boa noite a todos. É tão bom estarmos aqui na casa estudando o Evangelho. Esse Evangelho que nos dá o caminho, né? O caminho para nos orientar para o bem. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições. Mas estudando o Evangelho, ele vai nos mostrando como superar esses problemas e essas aflições. E dando continuidade ao estudo do Evangelho, né, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec nos trouxe nas terças-feiras anteriores, nós vimos os caracteres da perfeição. O que são os caracteres da perfeição? É o que a gente almeja, essa perfeição relativa ao Pai, que é o Criador, nessa divindade que se aproxima mais dele. Também foi falado do homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade. Também nos foi falado os bons espíritos, que a gente conhece o verdadeiro espírita pelas atitudes que ele toma em relação aos esforços morais e para evitar ou dominar as suas más inclinações. Nesse capítulo também foi falado da parábola do semeador, uma parábola lindíssima que diz que para a gente essa caminhada nós procuremos ser o quê? Um solo fértil para plantar o bem. Também foi falado do dever, muito importante também. E o dever é uma obrigação moral de todos nós e que começa primeiramente aonde a gente ameaça a felicidade e a tranquilidade do outro. Olha que importante. O dever começa aonde a gente ameaça a tranquilidade e a paz do outro, a felicidade do outro. E hoje nós vamos falar sobre o item 8, que é a virtude. Essa virtude, né, que a gente conquista através de milênios, através de séculos, e é muito difícil a gente conseguir essa virtude, né? E o homem que consegue essa virtude, ele é um homem que supera a si mesmo.
E aí vamos lá no dicionário que diz assim, o que é virtude? A virtude, ela designa excelência ou qualidade, disposição firme e constante para a prática do bem. Disposição firme e constante. Por quê? Porque ela tem que fazer parte da nossa vida como o ar que nós respiramos. Nós temos que praticar o bem como se fosse o ar nosso para respirar. Eu não vou sair de casa hoje, vestir meu traje de virtude, vou dar um pulo no Miguel, depois eu volto. Não. Ele tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Uma palestra de Raul Teixeira, muito interessante, ele fala da virtude. Ele diz que há diversas formas de fazer o bem, e todas são virtudes. Por exemplo, quando você se dedica na sua profissão, e você faz ela com qualidade, isso é uma virtude. As virtudes, elas têm que ser acompanhadas não só no seu ato profissional, mas também na posição familiar, no seu ato profissional, na sua vida social, fazendo o bem. Mas ele também diz assim, é uma condição muito difícil de se alcançar. Mas por que é muito difícil de se alcançar a virtude? Primeiro, nós fazemos parte de um mundo de provas e expiações. E como um mundo de provas e expiações, nós ainda temos vários defeitos. E a gente ainda é muito apegado à matéria. E a quantidade de coisas materiais nos atraem, nos afastando do quê? Dessa felicidade. Então, tem um texto aqui muito interessante sobre a educação dos sentidos, de Jezan Camargo. Olha que interessante, ele fala assim: o desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana. Olha só, o desenvolvimento das nossas virtudes é o caminho para a felicidade humana. O indivíduo, no uso do seu livre-arbítrio, age segundo as imperfeições contidas na sua alma, as quais ressentimento, violência, egoísmo, luxúria irão produzir o quê? Males morais. E estes serão as causas de muitas dores, de sofrimentos e males físicos. As dores humanas são causadas por deficiências morais, que somente um trabalho perseverante nas virtudes retomará o caminho terapêutico. Olha que interessante. O virtuoso, ele reparte com seus irmãos aquilo que ele recebeu de Deus, pois que dele já é um colaborador. As virtudes são como pétalas de uma flor. Quando se abrem para a vida, exalam um aroma de todas as direções. O espargir do perfume das virtudes humanas é o fluxo permanente do equilíbrio de solidariedade e de bem-aventuranças. As virtudes são para a alma o que as pétalas são para as flores. Olha como é importante termos virtudes na nossa vida. Mas aí eu vou falar, mas eu sou uma pessoa virtuosa, todos nós somos virtuosos. Eu faço o bem, eu não faço mal a ninguém, eu pago minhas dívidas segundo o mundo, eu não devo nada a ninguém. Só que virtudes vai muito além disso. As pessoas virtuosas, elas são marcadas e diferenciadas dos outros. Mas não foi porque Deus marcou essas pessoas, não foi isso. É que elas se desenvolveram, elas evoluíram moral, espiritualmente e intelectualmente para desenvolver as suas virtudes. Então, não é simplesmente o ato de fazer alguma coisa que nós nos tornaremos virtuosos. Isso tem que ser uma coisa natural. Por isso que tem pessoas que são virtuosas, que praticam o bem, e que parece uma coisa tão natural para elas que elas nem sentem. Eu tenho um exemplo na minha infância. Depois de muito tempo, é claro, eu passei a conhecê-lo. Eu sou de Angra dos Reis, a minha família é de Angra, e lá aconteceu uma tragédia, como sempre acontece, nos finais de ano, muita gente perdeu muitas coisas. Aí apareceu um senhor chamado Samuel Klein. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Samuel Klein. Samuel Klein foi o fundador das Casas Bahia.
E ele chegou lá e doou tudo quanto foi necessário, desde mobílias, móveis, TVs, utensílios de cozinha. E ele fez uma questão enorme de não aparecer. Então ele botou um funcionário lá para aparecer. Depois de muito tempo eu procurei saber quem era essa pessoa que fez essa coisa tão simples para ele, que para nós foi uma coisa maravilhosa. E aí, descobrindo, Samuel Klein, ele foi um refugiado de guerra, a família dele veio da Alemanha nazista para São Paulo, e o pai dele fundou uma pequena lojinha, que é hoje conhecido como Casas Bahia. Naquela época, ele não tinha quase nenhum dinheiro, e a mulher dele fez aniversário, ele não tinha filhos ainda. E ela fez aniversário, e ele falou na autobiografia dele o seguinte: eu não tinha dinheiro para comprar um presente para minha mulher nas casas do Mapping. Mapping era a Mesbla que tinha aqui no Rio de Janeiro, lá era a Mapping, que é muito maior do que a Mesbla que foi. Então ele falou, quando minha esposa fez aniversário, eu não tinha dinheiro para dar um presente nas lojas do Mapping. Hoje o Mapping é meu. E com isso eu vou doar toda a loja para as pessoas necessitadas. E ele fez exatamente isso. E muita gente nem sabe dessa atitude deles. Então, o que a gente quer falar sobre isso? A virtuosidade, ela tem que ser uma coisa natural das pessoas. Fazer o bem para alguém é muito mais prazeroso para nós que fazemos esse bem. Então, ter esse tipo de virtude é uma qualidade para nós que tem que ser exercida em silêncio, sem se mostrar, sem ter orgulho, sem ter vaidade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 894, pergunta assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos? Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? E os Espíritos respondem o seguinte: só não tem quem lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Eles lutam outrora, triunfam. Por isso é que bons sentimentos nenhum esforço lhes faz. Olha só. O bem se lhes tornou um hábito. Dívidas são as honras que costumam tributar a velhos guerreiros que conquistam seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, somos nós, né? Tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Nós ficamos espantados com as pessoas que fazem esses bens. Então, ele diz o seguinte: ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o nosso, constitui a regra que entre vós representa a exceção. Ou seja, em todos os pontos desses mundos, os sentimentos do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosamente uma exceção. Olha que absurdo. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua maior acepção. Então, irmãos, é muito simples a gente falar em fazer o bem, em procurar ver a necessidade do outro. Mas também lá no Evangelho diz o seguinte: é muito fácil vermos uma trave no olho do nosso irmão do que ver uma farpa no olho do nosso irmão do que ver uma trave nos nossos olhos. Porque ainda nós estamos muito acostumados a ver o problema dos outros, o mal dos outros, e esquecemos de estar fora de nós, nos olhando e vendo o nosso mal. O que eu tenho que olhar no espelho? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que mudar? Não é o outro que tem que mudar, sou eu que preciso mudar. Então eu preciso ter a qualidade de fazer o bem espontaneamente, que também eu vou ser uma pessoa virtuosa.
E ele também fala o seguinte, aqui no nosso estudo, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Quais são todas as qualidades que constituem um homem de bem? Ser bom, ser caritativo, ser laborioso, ser sóbrio, ser modesto. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre, as acompanham pequenas enfermidades morais que as desonram, as atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da virtuosidade. Olha, porque está faltando o que para ele? A principal qualidade, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estender-se ou admirar-se, porém ela se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Foi o caso do nosso amigo Samuel Klein, que não quis aparecer. São Vicente de Paulo, ele era um virtuoso, digno, virtuoso de cura d'armes, e muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Olha só, eles não tinham noção que eram virtuosos, era uma coisa que fazia parte da vida deles. Então eles deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então, irmãos, quando a gente pensa como podemos ser virtuosos, nos preocupar realmente com o próximo. É igual aquela história daquela mulher que ficava sempre na janela olhando. Ela olhava a roupa suja da vizinha lá no varal. E ela falava: marido, olha a roupa da vizinha, como está suja. Todo dia a vizinha botava a roupa lá, ela chamava o marido: olha a roupa da vizinha toda suja de novo. Será que ela não lava a roupa direito? Até que um dia ela chegou e olhou: meu Deus, a roupa está limpa. Marido, vem cá, olha a roupa da vizinha, está limpa. E o marido falou para ela: não está não, eu que limpei nossa janela, ela que estava suja. Por isso que você está vendo a roupa da vizinha um pouco melhor. Nós temos ainda essa dificuldade de ver os problemas dos outros com outros olhos, mas ainda a gente está aprendendo, né? Nós estamos chegando nesse caminho. Então, tem mais uma coisa aqui bem interessante que eu vi, que foi o seguinte: na balança da divindade, todos os homens são iguais, mas o que difere eles de Deus são as virtudes. E para finalizar, foi rápido o estudo, né? Para finalizar, eu vou falar uma frase para todos vocês, para mim também, para nós ficarmos analisando. É uma frase de Martin Luther King, todos conhecem, né? Ele diz o seguinte: aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver juntos como irmãos. E aí, irmãos, eu deixo essas reflexões para a gente avaliar. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e fiquem com Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, elevando mais uma vez nossos pensamentos ao Mestre amigo, para agradecer esse presente, mais um estudo do Evangelho ofertado pelo nosso irmão, que nos fará fazermos novas reflexões no que precisamos nos modificar. Agora, nesse momento, somos nós diante do nosso próprio espelho, vendo os nossos reflexos, para entendermos. Quando nos olhamos profundamente através do espelho, com boa vontade, vamos enxergar o nosso interior. Os pensamentos vêm, lembranças de atitudes passadas ou recentes,
de pensamentos enviados? O que andamos oferecendo ao mundo em que habitamos? Que energia estamos jogando na vida diuturnamente? O mundo pulula em energias. Nós temos energias. Mas quais são elas? O que oferecemos? Obrigado, mestre amigo, por tudo. E mais uma vez te pedimos que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que já estamos recebendo desde quando essa reunião começou. E entre nossos pedidos também, estamos a pedir uma conscientização maior em cada individualidade que habita esse globo, seja encarnada ou desencarnada. Não peço nesse momento pela paz, pois a paz, ela não se pede, ela é construída dentro do interior de cada um de nós. Somos nós que precisamos empreender esse trabalho. Se queremos paz no nosso bairro, se queremos paz na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no nosso mundo, depende unicamente de nós. E nós já estamos entendendo isso, mestre, através do teu Evangelho bendito. Portanto, eu peço para mim e peço para todos conscientização de que precisamos produzir a paz. Obrigado por tudo, mestre amigo. E que as tuas vibrações de luz continuem conosco. E nós sabemos que elas sempre estão. Mais uma vez, sempre repito, nós aqui precisamos evitar esforço para estarmos vibrando na tua face. Esteja com cada um de nossos irmãos médiuns passistas que logo estarão atuando lá nas câmaras de trabalho. Que cada um de nós continuemos sendo bons instrumentos. E assim, sob a tua permissão, estamos terminando esse primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Quanta luz